Olá, boa tarde, queridos amigos. Uma alegria muito grande estarmos aqui novamente. Mais uma tarde para o nosso Refletindo com Chico Xavier. Hoje, o nosso 9º dia de Refletindo com Chico Xavier. A Gláucia entrando, a nossa querida Gabriela Mulher também. Gabi, mil perdões que falei com você. Hoje, infelizmente, não consegui assistir, mas eu assisti depois e realmente foi fantástico. Com todos os barulhos que você falou, viu? Pode ficar tranquila. A Cleia, seja bem-vinda. Antunes também. Que alegria contar com todos vocês aqui. Olha, nós vamos ter novidades para contar para todos vocês. Nós estamos fazendo um projeto em comum, um projeto que já estávamos pensando e já foi criado o perfil Encontro Espírita. A Juventude Espírita Meimei, seja bem-vinda também. Então, nós criamos um perfil novo que nós vamos trabalhar num projeto em comum. Agora, a partir de dezembro, estamos definindo alguns detalhes ainda. É um projeto envolvendo a Flávia do Amigo Espírita, a Babi do Ser Espírita, o Anderson do Gurizada Espírita, a Camila Tosini e eu também nesse projeto. São na verdade, nós vamos estar fazendo algumas leituras, comentários. Seu Aloísio não é seu Aloísio não, viu? É só Aloísio, viu, Antunes? Fique tranquila. Já chega a Babi que me chama de seu Aloísio. Camila, seja bem-vinda. Camila estava falando do nosso projeto. Não estou divulgando na totalidade ainda, mas já criamos o nosso perfil, né? O perfil chama-se Encontro Espírita. Vão lá, sigam esse perfil. É um perfil que nós vamos estar trabalhando a partir de dezembro. E vai ser uma coisa muito legal que a gente vai estar fazendo um projeto envolvendo a Flávia, a Babi, eu, o Anderson e a Camila Tosini, nossa querida amiga. E, na verdade, eu estava até pensando em falar para a Flávia para a gente colocar como se fosse a nossa marca registrada, né? Que quando surgiu de uma ideia que todos temos todos sotaques diferentes, mas falamos uma só linguagem, a do amor. Então, na verdade, qual que é a grande realidade desses bate-papos que a gente faz? Independente do que a gente está falando, da forma, com o sotaque, seja do sul, do nordeste, do sudeste, ou do Rio, do Mato Grosso, do norte, todas as regiões do Brasil, a linguagem é única, a linguagem é do amor. A Flávia falou, calma, também estou com isso na mente. Claro, legal. Então, mas olha, que bom que pelo menos já saiu o nome do nosso perfil. Então, olha, vão lá, se inscrevam, sigam a gente, que quando a gente for fazer esse projeto, cada um vai continuar com o seu projeto próprio, nos horários que estão acostumados, tudo mais, mas a gente vai estar fazendo um projeto paralelo, todos juntos. Ora nós vamos estar sozinhos, ora acompanhados, mas na maioria das vezes acompanhados entre nós mesmos e trazendo alguns convidados. Então, vem muita coisa gostosa pela frente, principalmente no mês de dezembro, que é um mês que tem assim uma conotação muito legal. Patrícia, seja bem-vinda. Patrícia é nova aqui no Instagram. Ela estava dizendo para mim que está entrando no Instagram agora, então eu falei, entre aqui na nossa live, que eu vou estar fazendo alguma divulgação para que ela possa seguir alguns perfis também, estar acompanhando a gente. E, Patrícia, é o seguinte, o projeto que a gente está iniciando, que nós vamos iniciar, na verdade, é um projeto chamado Encontro Espírita, que vai estar tendo início agora em dezembro, provavelmente no período noturno. Nós vamos definir certinho o horário para estar fazendo a divulgação. E além disso, Patrícia, só para você saber, nós temos uma série de amigos que inclusive estão aqui conosco nessa live e que fazem desafios, desafios porque tem o desafio dos 21 dias. Então alguns amigos como a Gabriela Mulher do Cientista Espírita está fazendo desafio. Outros de nós já fizemos esses desafios de fazer leituras e comentários.
e continuamos as nossas lives. Então, ó, só para você saber, eu vou estar lendo aqui para você, Patrícia. Às 7h15 da manhã, todos os dias, a Gabriela Muller, pelo Cientista Espírita. De segunda a sexta, às 8 da manhã, Monique Papo Oficial. De segunda a sexta também, às 8h30, Espírito de On. De segunda a sexta também, às 9h30, Aprendizes do Evangelho, Aprendizes E. E todos os dias, porque está nos desafios ainda, às 10h40, o Alberto do Conectando Caminhos. Todos os dias, 12h30, a Juventude Espírita Meimei. De segunda a sexta, às 13h30, a nossa amiga Flávia pelo Amiga Espírita. Sábado e domingo ela vem às 16h30. Às 15h30, de segunda a sexta, o Gurizada Espírita, que é o nosso querido Anderson, que hoje, por exemplo, não vai estar, não teve a oportunidade de fazer à tarde, então ele vai fazer às 21h30. Depois, eu estou fazendo, pelo menos até o dia 29, todos os dias, às 17h30, refletindo com Chico Xavier, que é o meu perfil, Flexões da Tarde, Aloísio. Terça, quinta e sábado, às 19 horas, a nossa querida Babi do Ser Espírita, que hoje, inclusive, está recebendo a nossa querida Carol de Oliveira, do Meninas Espíritas. Então, às 19 horas, cheguem lá para ver uma live sensacional com a Carol. E todos os dias também, às 22 horas, fechando as nossas reflexões, os nossos desafios, nossas lives, o Jardel com o Locutor Espírita. Então, tem muita gente trazendo bastante conteúdo espírita para reflexão, para o nosso bate-papo. Então, é fantástico. É só você seguir e participar, que é uma coisa muito gostosa. Rosângela, seja bem-vinda. Estava falando dos nossos amigos que estão fazendo os desafios, fazendo as suas lives, e depois eu vou falar novamente do final, o nosso projeto que inicia em dezembro ao próximo. Bom, a mensagem que nós escolhemos para a tarde de hoje, eu já postei, já tenho deixado antecipadamente, é uma mensagem que está contida no livro Sinal Verde, de André Luiz. É um livro muito bom que eu recomendo sempre. É aquele livro que a gente pode usar costumeiramente para fazermos o culto do Evangelho no lar, por uma mensagem que você possa abrir ao acaso, que com certeza vem uma mensagem com o conteúdo que nós estamos precisando. E na verdade, André Luiz, nesse livro, ele é tão presente, tão pontual, que ele traz para a gente a lição do nosso dia a dia. E a mensagem que nós escolhemos é ver e ouvir. Então vamos fazer a leitura. A visão e a audição devem ser educadas tanto quanto as palavras e as maneiras. Em visita ao lar de alguém, aprendamos a agradecer o carinho do acolhimento sem nos determos em possíveis desarranjos do ambiente. Se ouvirmos alguma frase imperfeitamente burilada na voz de pessoa amiga, apreciemos a atenção e o sentimento na elevação em que se articula sem anotar-lhe o desalinho gramatical. Veja com bondade, ouça com lógica. Saibamos ver os quadros que nos cercam, sejam eles quais forem, sem sombra de malícia, a tisnar-nos o pensamento. Tisnar eu fui procurar para saber o que era. É escurecer, esfumaciar o pensamento. Registrando anedotas inconvenientes em torno de acontecimentos e pessoas, tenhamos suficiente coragem de acomodá-las no arquivo do silêncio. Toda impressão negativa ou maldosa que se transmite aos amigos em forma de confidência é mesmo que propinar-lhes veneno através dos ouvidos. E em qualquer circunstância, é preciso não esquecer que podemos ver e ouvir para compreender e auxiliar. Olha que mensagem fantástica de André Luiz. Ver e ouvir. Como que nós vemos e como nós ouvimos as coisas. E André Luiz fala para nós, logo no começo, que a nossa visão
a nossa audição deve ser educadas, tanto quanto as palavras que nós proferimos, como as maneiras como nós agimos. Então, sabe aquilo que está no Evangelho? Tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir. Se nós olharmos com os olhos carnais, muitas vezes vamos estar olhando com julgamento, com críticas, com malícia, com maledicência. Mas se nós procurarmos entender que por trás daquela pessoa que está às vezes fazendo alguma coisa de uma forma diferente, é um irmão em aprendizagem, que bênção! Porque na verdade muitos de nós fazemos as coisas, não erramos deliberadamente. Nós estamos todos em processo de aprendizagem. Nós não somos melhores que ninguém. E erramos costumeiramente, sim. É natural que a gente erre, porque nós estamos aprendendo. Quando a gente aprender a lição, a gente não vai errar mais. É por aí que funciona, sabe? André Luiz faz uma colocação muito oportuna. Se nós vamos visitar uma pessoa, nós vamos visitar o lar de um amigo, de um conhecido, que a gente seja grato pelo carinho do acolhimento e não ficarmos reparando se a casa está desarrumada, se está bagunçada, se a louça está para lavar ou não. Poxa, sejamos gratos pela acolhida, por estarmos sendo bem recebidos. Ele vai além, ele coloca para nós uma coisa pontual. Se a gente às vezes vai visitar uma pessoa simples, uma pessoa humilde, que fala errado, fala meio com erros de concordância, e que a gente não se atente a esses detalhes. A gente tem que se apreciar a intenção e o sentimento de elevação que se articula nas palavras daquela pessoa. Então, a gente tem que ter bondade no coração quando a pessoa fala assim, pega uma pessoa assim que eles falam assim, simples, nós vai, né? Então nós vai, deixa que ela fala nós vai, a gente entendeu o significado. Não, nós fomos ao teatro fazer... Não precisa nada disso. O evangelho é simples, ele não tem que ter essa conotação rebuscada, cheia de figuras de linguagem que a gente nem entende. Precisamos às vezes de um dicionário. Deixa eu ver o que a Gabi está colocando aqui. Escuta ativa e fala acolhedora, pois muitas vezes ouvimos com pressa de falarmos, pois temos a necessidade de expor nossa opinião quando não é solicitado. Temos 2 ouvidos e uma boca. Atua falar menos e ouvir mais. Gabi, outra vez eu falei da máscara, lembra? Eu comentei sobre a máscara nessa situação. Deixa eu ver o que mais se concluiu aqui. Escuta ativa é uma escuta acolhedora, sem julgamento. Estar prestando atenção naquilo que está sendo dito. E a Flávia continuou dizendo, exatamente, queremos provar para quem, afinal. Então, é muito importante sabermos ouvir também e sabermos falar. Falarmos com amor, falarmos com carinho, falarmos com aquela fala que agrega e não naquela fala que critica, que empurra, que distancia. E André vai falar assim para nós vermos com bondade e ouvirmos com lógica. Vermos com bondade é procurar ver o lado bom em todas as coisas. E quando a gente vai ouvir com lógica, analisar de forma que aquela pessoa está colocando aquilo, qual a razão que tem por trás daquilo, qual o sentimento, o que ele está querendo dizer. E a gente às vezes atabalhoado vai atropelando a fala, não deixa a pessoa colocar com tranquilidade. Ele vai dizer uma coisa, até que eu falei, fui até procurar no dicionário para ver o significado da palavra tisnar. Ele fala assim, saibamos ver os quadros que nos cercam, sejam eles quais fores, sem sombra de malícia, a tisnar o pensamento, ou seja, sem esfumaciar o nosso pensamento, sem escurecer o nosso pensamento. A gente não tem que ter malícia no julgamento, nas atitudes das pessoas, mas que a gente tenha um amor no coração, que a gente tenha bondade nos nossos olhos, bondade nos nossos ouvidos. E uma coisa que ele coloca que é muito pontual, se a gente ver, sabe aquelas brincadeiras de mau gosto que as pessoas costumam fazer, aquelas anedotas meio chocosas para criar uma situação,
que você vai fazer uma brincadeira de mau gosto com uma pessoa, com um amigo. Poxa, se coloca no lugar do outro. Você gostaria que fizesse aquele tipo de brincadeira com você? E às vezes nós somos, faz uma brincadeira boba, sem importância nenhuma. Mas se coloca no lugar do outro. Será que você gostaria que, estando no lugar do outro, fizesse aquela brincadeira que você está fazendo com aquela pessoa? Então, se alguém vem contar um fato para você, ele coloca para nós acomodá-las no arquivo do silêncio. E eu lembro até de uma questão muito pontual, daquela mensagem de Sócrates, da maledicência. Diz que Sócrates estava fazendo as suas reflexões, quando em um determinado momento chega até ele um discípulo esbaforido. Sócrates, eu tenho uma coisa muito importante, muito séria para falar para você. E Sócrates, com toda tranquilidade, chega para ele e fala: pois não, meu irmão, qual é o problema que lhe aflige? Então, vieram me contar uma coisa muito terrível. Então, pois não, meu irmão, diga uma coisa, antes que você me fale, vamos passar pelos 3 crivos, ou pelas 3 peneiras, como tem outra história também dizendo, né? Mas como 3 crivos? Primeiro crivo, o crivo da verdade. Você tem certeza absoluta de que aquilo que você vai me dizer é verdade? Ele pensou, falou: não, verdade, eu não sei dizer se é verdade não, mas é muito ruim, é terrível. Bom, Sócrates então falou: se nós passamos pelo primeiro crivo, você não tem a certeza que é verdade, vamos então passar pelo segundo. E qual que é o segundo? Indagou o discípulo. O segundo é o crivo da bondade. O que você vai me dizer é bom? Não é nada bom. Muito pelo contrário, estava dizendo para você que não é uma coisa ruim. Então tá, irmão. Se não é verdadeiro e tão pouco bom, passamos então pelo terceiro e último crivo, o crivo da utilidade. Aquilo que você vai me dizer é útil, é importante de ser passado para alguém, levar para frente isso que você vai me dizer? Ele pensou, falou: não vejo utilidade nenhuma. Então Sócrates arremata dizendo: então, meu irmão, se o que você vai me dizer não é verdade, tão pouco bom e muito menos útil de ser passado para frente, é melhor que você não me conte nada. E aí Sócrates passa para nós a grande lição da maledicência. É claro que muitas vezes nós recebemos mensagens, nós recebemos alguém vem nos contar alguma fofoca, alguma passagem não muito legal, não muito agradável sobre determinados amigos ou alguns conhecidos. E a gente às vezes não pode dar ao luxo de usar a mesma linguagem que Sócrates usou. A pessoa mandou uma mensagem para a gente pelo WhatsApp, um fake news, qualquer coisa assim. E então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é verificar a veracidade daquele fato, antes de fazermos a divulgação. Olha que coisa interessante, eu lembrei até de um fato que aconteceu até comigo. Eu participava de um grupo do WhatsApp e uma pessoa postou que uma pessoa amiga, séria, respeitável assim, que tinha uma cria de cachorrinhos que a mãe não estava, tinha abandonado os cachorrinhos, estavam todos passando fome e tudo mais. A pessoa estava com dificuldade, que deu 6 ou 7 cachorrinhos, estava querendo doar esses cachorrinhos porque não tinha como cuidar deles, né? E a mãe tinha abandonado a cria. Aí chegou num determinado momento, mandou naquele grupo. E como eu recebi de uma pessoa séria, eu mandei para um grupo outro que eu participava. Falei: olha, uma pessoa do meu grupo assim, assado, postou tal. E essa pessoa ficou interessada. Uma outra, onde eu postei aquela história do grupo, do cachorrinho. Ficou interessada, me passa o endereço que eu vou, aí era de uma outra cidade, eu vou para ir para buscar. Aí quando eu fui me informar, eu já tinha feito a transmissão do assunto. Quando eu fui me informar, falei: Luiz, você me desculpa, a pessoa que passou daqui recebeu de outro, veio de outro lugar, foi passando, nem é daqui da nossa cidade, veio de outro lugar, nem sei se é verdade ou não. Olha o carão que eu passei. Então, antes da gente levar uma notícia à frente, vamos checar se aquilo é verdadeiro. Vamos também fazer a nossa reflexão, porque se você não consegue, às vezes, impedir que a pessoa te traga uma má notícia,
que pare em nós aquela notícia, que não sejamos nós o divulgador de uma notícia falsa ou de uma notícia que não é tão boa. E que coloquemos sempre no lugar dos outros, que a gente esquece. Muitas vezes nós esquecemos que estamos falando alguma coisa e não percebemos o desdobramento daquilo que pode acontecer. É como a gente fala assim, soltar uma notícia, é como nós subirmos no alto do morro com um travesseiro cheio de penas, abrirmos aquele travesseiro, aquele dia ventando, solta as penas ao vento e depois espera para conseguir recolhê-las. Muito difícil. Depois que nós soltamos uma notícia, fica difícil. Por isso que eu sempre falo que onde devemos ter a vigilância e a oração é no nosso pensamento, porque é lá que nós temos que embutir o nosso freio. Porque enquanto ele está no meio do nosso pensamento, a gente consegue controlar. Depois que falamos, palavras ao vento não voltam mais. Então, é nos nossos pensamentos que nós temos que ter a nossa vigilância e também estarmos fazendo a nossa oração. Isalima, boa tarde, seja bem-vinda. Assiste depois que ela teve algumas reflexões bem pontuais e nós vamos dar uns recados aí também depois no final. E André vem continuando dizendo assim, que toda impressão negativa ou maldosa que se transmite aos amigos em forma de confidência é mesmo que propinar-lhes venenos através dos ouvidos. Então tenhamos, o discernimento de não ficarmos levando más notícias aos outros, não estarmos levando... se a gente não tiver que falar, fique de boca fechada, na verdade. Se eu não tenho uma coisa boa, uma coisa útil para falar para uma pessoa, eu não vou ficar criticando. O mundo já está cheio de críticos, nós não precisamos ser mais um a criticar. E também quando nós elogiarmos, que o nosso elogio seja sincero. Não tenhamos aquele elogio para só fazer firulas. É fundamental que nós elogiemos as pessoas com sinceridade. Não ficar, parabéns pela sua reflexão, parabéns pela sua live. Claro, todos nós estamos aqui, eu falo, ninguém está aqui para ter seguidores, ninguém está aqui para ser aplaudido, não estamos aqui para ter 5 minutos de glória e de fama. Lembrarmos que nós estamos aqui como instrumentos da espiritualidade a serviço de Jesus. Então, não é o Aloysio que está falando, não é a Flávia, não é a Babi, não é a Gabriela, não é ninguém. Nós somos todos instrumentos da espiritualidade e que a gente tenhamos sempre a certeza de calçarmos as sandálias da humildade para a gente poder falar as palavras de Jesus. Não estamos aqui para aparecer. Então, quando a gente está aqui, a gente está falando com o nosso coração aberto. E que bom que é isso, esses momentos que a gente pode entrar em sintonia com a espiritualidade, estar com vocês aí do outro lado. Nossa, gente, é tão gostoso, é tão gratificante ter essa troca. Estava falando com a Flávia, até inclusive na nossa live. Porque o gostoso, quando a gente faz uma live interativa, que a gente traz algum convidado, é muito gostoso porque você troca ideias. Mas também é muito prazeroso ter vocês aí. Porque a gente não fica sozinho falando aí para uma tela do celular. Todos estamos interligados, todos estamos interagindo. E eu costumo dizer que nós somos todos um, porque somos um com um só pensamento, com um só coração, com um só ideal. Isso é fantástico. E André Luiz finaliza dizendo que em qualquer circunstância é preciso não esquecer que podemos ver e ouvir para compreender e auxiliar. Que a nossa visão e a nossa audição tenham o caráter de compreender aquele irmão que está passando por dificuldade e que possamos auxiliar. Quantas vezes, já vi até nas lives da Gabriela, pessoas às vezes com uma dificuldade, a Gabi, olha, me procura no privado, para que a gente possa trocar uma ideia. Outro dia na live da Flávia, 2 pessoas com dificuldades, um dia estava a Monique, outro dia estava a Gabriela, então conseguimos dar um suporte, dar uma ajuda para aquela pessoa naquele momento de dificuldade. A gente está junto, nós não estamos aqui isolados. Então que bom quando a Gabriela está numa live, quando a Monique está na outra, quando a gente pode se ajudando, porque às vezes a gente não tem aquele insight, aqui como que eu posso resolver a situação daquela pessoa que está passando por uma dificuldade. Então, que a gente tenha sensibilidade de perceber quando o irmão está do outro lado aí, que ele possa conseguir se abrir. Olha, estou passando por essa dificuldade, como que alguém pode me ajudar?
E se a gente não puder fazer nada, que a gente consiga dar uma orientação. Se a gente ainda não conseguir dar uma orientação, que a gente ore por ela, que a gente peça a espiritualidade que está presente junto a nós, porque nós não estamos aqui sozinhos. Jesus já disse, onde houver 2 ou mais reunidos, aí estarei convosco. Então, nesse momento, nós temos a presença de Jesus entre nós. Então, que Ele possa sempre estar nos intuindo, nos ajudando e nos auxiliando. Queridos amigos, retomando mais uma vez só o tópico principal que eu estava falando, que um grupo de amigos, criamos um perfil chamado Encontro Espírita, que vai estar, já está aí em funcionamento, vocês podem estar acompanhando, podem estar seguindo lá. É formado assim por eu, a Flávia do Amigo Espírita, a Babi do Ser Espírita, o Anderson do Gurizada Espírita e a Camila Tosini. A partir de dezembro, nós vamos estar fazendo lives, comentários, reflexões sobre alguns textos do Evangelho, alguns textos de alguns livros que a gente vai estar fazendo. No começo nós vamos estar fazendo em duplas, depois nós vamos estar fazendo individualmente e trazendo convidados por esse perfil. Mas, independentemente disso, cada um de nós vai estar fazendo as suas lives pelos seus perfis particulares. É um projeto que a gente resolveu criar para a gente trazer mais um conteúdo e esse projeto vai ser à noite, tá bom? E a Flávia está dizendo, sigam o Encontro Espírita e nos acompanhem junto lá. E então, retomando o convite, hoje às 19 horas, nós temos a nossa querida Babi do Ser Espírita recebendo a Carol de Oliveira do Meninos Espíritas. E, Babi, aproveita então, já que você vai estar falando com a Carol, cobre dela de fazermos uma semana no home office com os desafiados e desafiadores, para levarmos cada um de nós a nossa impressão. Que cada um, como é que foi para você passar por essa situação de fazer essas lives, fazer os desafios? Tem um monte de gente, eu acho que dá para fazer uma semana, só das pessoas que estão nos desafios. E aproveita também, Babi, já se inscreva lá no home office para fazer uma apresentação. Vai lá, você, a Flávia, vocês têm que estrear, têm que debutar lá no home office também. E lembre, dia 24 tem um home office especial, não sei o que é, a Gabriela Mulher falou que ela vai estar participando, mas eu não sei exatamente como é que vai ser, tá? Então, bora lá, 19h, Ser Espírita com Carol de Oliveira do Meninas Espíritas, e às 21h30, o Anderson do Gurizada Espírita, hoje à noite, e às 22 horas, o Jardel no Locutor Espírita. Gente, foi uma alegria muito grande estar com todos vocês aqui, e vão ter 10 convidados no home office. Nossa, como é que vai caber? Vai dividir a tela em 2? Não, 2 horários, quer dizer, 2 já dá para dividir. Nossa, vai ser fantástico, hein? Vai ter que fazer 2 horários, porque como é que vai caber 10 pessoas numa tela? Feito então, gente, olha, um beijo muito grande a cada um de vocês. Olha só, um grupo de amigos espíritas que se conheceram na pandemia no movimento espírita, que legal. Então tá, gente, um beijo no coração de cada um de vocês, um final de tarde de muita luz e uma noite recheada de estrelas luminosas a envolver os nossos corações. Beijos, até amanhã, se Deus quiser. Gente, amanhã tem uma convidada especial. Eu estou trazendo alguns convidados na nossa live. Amanhã, nas nossos Refletindo com Chico Xavier, Laura Lins, do Mundo Jovem Espírita, estará aqui conosco. Tá bom? Conto com vocês. Beijos, até amanhã. Tchau, tchau.